Olá, mais um trechinho de psicanálise para o nosso canal INPC no YouTube. Hoje, coincidentemente, eu dei uma aula onde falamos sobre a questão da contemporaneidade, de como hoje o sujeito se constitui, de como esse sujeito se posiciona hoje no mundo, e falamos um pouco das questões das patologias desse momento que vivemos. Então, eu vou aproveitar e vou fazer um resuminho dessa questão que hoje foi discutida em aula. Primeiramente, nós vamos falar então da questão da identidade do sujeito. Se vamos pensar aqui no que é a identidade, naquela marca própria que cada um de nós traz e se constitui por ela, ou seja, ela é a expressão da nossa constituição, assim dizendo, melhor dizendo, vamos pensar então na contemporaneidade como algo que dificulta a formação de identidade do indivíduo. Se dificulta a formação de identidade do indivíduo, nós vamos dizer então que altera a configuração da constituição do sujeito. Identidade na Idade Média era um valor ou algo perene, consolidado, que não se podia mudar. Levando em conta que as famílias viviam em zonas rurais, plantavam, se proviam de tudo que precisava, o pai passava para o filho o seu ofício e esse tinha a mesma identidade herdada do pai, que ia durante toda a sua vida. Não havia mudança a ser feita, não havia nada a agregar. Na modernidade, com o evento da Revolução Industrial, as famílias começaram a sair então da zona rural e vir para a cidade, buscar novos meios de vida, novos ganhos, e a identidade passou a ser afetada então por elementos da cultura de cada um desses lugares que pessoas ou famílias migravam, de tal forma que a identidade passou a incorporar demandas do meio, mas ainda assim se manteve como uma identidade consolidada. Quando se fala então de pós-modernismo, desse tempo que vivemos, nós vamos falar então de dois fatores: a questão de como a informação flui e de um número absurdo de informação que temos que absorver diariamente, e da questão de globalização, onde eu posso, nesse momento, ter acesso a uma cultura completamente diferente e absorver coisas dessa cultura. A demanda de absorção de informações é uma questão que nos põe em contato direto com a incapacidade da nossa identidade se consolidar. Não é possível você está agregando um novo valor, digerindo aquilo, mas já há uma demanda de um novo valor, às vezes contraditório àquele que você acabou de introjetar, e você não consegue, você passa a vida tentando se apoiar numa corda bamba, andar sobre uma corda, ameaçando o risco de cair a todo momento. Então, a identidade do homem pós-moderno, do homem contemporâneo, é uma identidade que não se consolida, é uma identidade altamente volúvel, vulnerável. Eu até diria o termo de Bauman, líquida, uma identidade que escapa, que não consegue se agarrar, foge pelos dedos. A contemporaneidade traz algumas características que devemos refletir um pouco sobre isso. A primeira é a questão de quebra de todas as tradições e valores. Tudo aquilo que antes era um valor sólido, respeitado, hoje não se tem mais. Instituições como casamento, como igreja, como família, estão hoje destroçadas. De alguma forma, não se vê mais falar, por exemplo, de um casamento que se tem a intenção de que ele seja duradouro até que a morte os separe. Já se casa sabendo que tem um recurso do divórcio. Então isso facilita o meio caminho. Então eu costumo dizer que os casamentos hoje têm um prazo de validade, em torno de 2 a 3 anos. A família hoje já não é mais a formatação de uma família que tínhamos como um valor a ser mantido lá atrás.
pai provedor, mãe afetiva, cuidadosa com os filhos crescem num ambiente sadio, vão para a escola ou por volta de 6, 7 anos. Hoje a criança nasce e ela já vai para o berçário, a mãe não tem tempo, e isso acaba acarretando uma série de mudanças no nosso comportamento. A questão do capitalismo. O capitalismo hoje faz com que tudo gire em torno de uma economia de consumo. Você se posiciona no mundo pelo tanto que você consome, não pelo que você é. Se no passado os critérios de escolha de uma amizade ou de um parceiro, parceira, futuro marido, futura esposa, era a questão se é de família boa, se é trabalhador, se é um homem decente, se era uma mulher prendada, de boa família, Isso eram valores que estão ligados ao ser, era honesto. Hoje esses valores não têm mais importância. Com a contemporaneidade há uma quebra desses valores tradicionais e vivemos então em função de um valor emitido, um valor que vem do capitalismo, ter em todos os sentidos, ter dinheiro, ter uma alta taxa de consumo, ter um carro novo, ter uma casa nova, ter um corpo bonito, a tal ponto que o corpo hoje é uma composição de próteses, silicone nos seios, preenchimento nas expressões do rosto, botox na testa, sem contar outros lugares que se põe aí qualquer tipo de prótese para fabricar o corpo que a contemporaneidade demanda. Então o corpo virou praticamente uma prótese inteira. Se opera costelas, se tira costelas para fazer cintura. Então, essa é a questão do ter corpão, ter corpo sarado, ter boa conta bancária, ter um emprego que ofereça carreira. As escolhas hoje se faz pelo ter, não pelo ser. Então, isso vem dessa sociedade de consumo, essa sociedade capitalista que vivemos. Uma experiência que eu sempre ilustro, faltou alguma coisa em casa. Geralmente, no passado, mandava um filho com o nome do que precisava, ele ia numa mercearia, num armazém, pegava aquilo e trazia. Hoje, falta alguma coisa em casa, vamos ao supermercado. Voltamos com 3, 4 sacolas. Por quê? O supermercado era uma agência de consumo. Comprei isso porque estava em promoção, comprei aquilo que sei que vai acabar daqui a pouco, isso estava com bom preço. Então eu não compro o que eu preciso, eu compro aquilo que a sociedade demande que eu compre, aquilo que o capitalismo demanda que eu compre. Então eu vivo para consumir, compro o que não preciso e com isso eu vou tentando me posicionar no mundo. Só que isso gera, na verdade, uma série de outras questões. Por exemplo, interfere diretamente na constituição desse sujeito que nasce nessa contemporaneidade. Começando pela questão familiar. Hoje se tem uma dificuldade de estabelecer quem faz função paterna, quem faz função materna. Se fala de um declínio desse pai tradicional. Lacan vai falar do declínio do nome do pai. Um pai que já não é capaz de interditar, já não é capaz de personificar no primeiro momento uma lei para depois ser uma lei simbólica. Se fala de uma mãe que não é afetiva, mas é permissiva para compensar a sua ausência ou a sua falta de afeto. Se fala de autoridades que são geradas em torno do que se produz. Então a mulher trabalha, compõe a renda de casa, ela tem tanta autoridade quanto o marido. Muitas vezes autoridades opostas, mensagens duplas o tempo inteiro. A criança vai para o berçário, lá ela vai receber uma maternagem, entre aspas, de pessoas que vêm de outras regiões, de outras culturas, com valores muito diferentes. E a criança não consegue ter um eixo seguro que ela possa ir se constituindo.
Hoje se fala muito de epidemias, de psicopatologias. Falamos muito de depressão, falamos muito de pânico e tentamos então localizar qual é a raiz dessa epidemia, já que é um traço literalmente social. Hoje nós temos uma quantidade de pessoas deprimidas muito grande. Temos também uma quantidade de pessoas ansiosas e com ataques de pânico muito grande. Nossos consultórios hoje é uma demanda muito grande desse tipo de paciente. Falando de pânico, né, convém sempre ler um texto de Freud que sempre está atualizado: o mal-estar na civilização, ou na cultura. Freud fala então do pânico como resultado de um desamparo, de uma fragilização do laço social. Hoje pensamos então no pânico como uma questão de nos sentirmos num mundo desamparado. Já não temos valores que nos sustentam, já não temos um eixo familiar que nos apoia, então vivemos em desamparo. A ansiedade vira pânico, demonstrando e denunciando toda essa questão do desamparo. Já não temos pais simbólicos, não temos um governo que seja uma lei de fato, né, que possa sustentar um lugar de pai que nos faça sentir amparados. A igreja já não tem esse papel. Deus, né, segundo Freud, é uma invenção do homem, também de alguma forma, né, hoje já não tem o poder de arrebatar fiéis, de manter essa fé que antes tinha. E aí nós vamos nos ver numa situação de completo desamparo, completo desvalimento, né? Quem somos, o que valemos, o que carregamos das nossas gerações anteriores e o que vamos passar para as gerações futuras. Então, isso nos gera uma ansiedade quase que somática, uma ansiedade automática, né, que nos põe direto em contato com o pânico, denunciando a forma como nos sentimos desamparados no mundo. Quando falo de depressão, então, eu vou buscar aqui uma fundamentação teórica em Maria Rita Kell, porque eu acho que de todos os autores, essa autora nos fala de depressão de uma forma muito consistente. Freud não fala de depressão, Freud fala de melancolia, e melancolia e depressão são coisas completamente diferentes. Embora alguns autores, alguns psicanalistas possam confundir, mas melancolia não tem nada a ver com depressão. Depressão é uma outra história. Depressão é um momento de tristeza que é constitutivo nos nossos tempos, nos primeiros momentos de desenvolvimento. Então, a mãe, quando se afasta da criança, essa criança fica frustrada, ela fica triste. Essa depressão é constitutiva, essa tristeza é constitutiva. A criança precisa entrar nessa tristeza para que ela possa, então, criar recursos substitutivos, que ela possa criar alguma coisa que a faça sair da tristeza e esperar o retorno da mãe. Hoje, o que acontece é que nós não podemos mais ser tristes. Desde a época da era dos anos 80, com o surgimento do Prozac, a gente fala então de uma geração Prozac, uma geração que não há lugar para tristeza, que não há lugar para angústia, não há lugar para ócio. Você não pode sequer pensar que eu vou passar o domingo na cama vendo filmes. Não. Se você passar o domingo na cama vendo um filme, você está deprimido. Você precisa sair, você precisa produzir. Até o prazer virou obrigação, né? Isso é muito a expressão da Maria Rita Kell. Prazer virou obrigação. Então aquilo que era para ser prazeroso passa a ser uma obrigação. Todo domingo eu tenho que sair com amigos, tenho que ir no cinema, tenho que jantar fora, no sábado à noite, ou, né? Passa a ser um compromisso. O dia parece curto demais, tem que se esticar para dar conta de tantas demandas que a contemporaneidade nos impõe. Essa tristeza constitutiva, né, hoje, ela tem que ser eliminada. Para isso há uma oferta de antidepressivos gigantesca. Cada dia a indústria farmacêutica investe mais nesse tipo de medicação, porque sabe que daqui a algum tempo a população deprimida será muito grande. E a exigência de que você viva
um comportamento hedonista que busque prazer o tempo inteiro é muito grande, então não há lugar para tristeza. Ainda que seja uma tristeza, entre aspas, saudável, um luto pela perda de um parente, um luto pela perda de algo importante na sua vida, a gente sofre, faz luto, e é esse luto, né, que nos torna saudável, é mergulhar nessa dor e não transformá-la em sofrimento. Então, nós vivemos em sofrimento. Sofrimento é a recusa a entrar na dor. Se eu entro na dor, eu saio do outro lado, elaboro essa dor e consigo estar saudável. Mas se eu me nego a entrar na dor, o que resta é uma angústia, um sofrimento, uma coisa difusa, que nos inquieta o tempo inteiro e que nos faz, então, ocupar todo o tempo e todo o espaço da nossa vida com algo que não nos deixe entrar em contato com o nosso sofrimento. Cada dia nós temos um mundo barulhento, televisões em volume alto, o vizinho liga o som no último volume, os bares da esquina dos bairros não deixam ninguém dormir, com sambas, com música a noite toda, raves, com muitas drogas, né, baladas. O barulho sufoca a angústia e o vazio, não nos deixa dar conta disso. Então, cada dia temos uma sociedade mais barulhenta, mais ruidosa. A questão da depressão, né, segundo Maria Rita Kell, ela está associada muito a uma mãe que não deixa o filho esperar, uma mãe que tenta adivinhar todo o tempo a demanda do seu filho e o prover mesmo daquilo que não é sentido como falta para ele. Então a criança faz a mamadeira está na boca, a criança vira para tentar chorar ou fazer uma carinha de descontentamento, a mãe já pega no colo. Uma mãe que não respeita o tempo da criança. E a criança, por não precisar daquilo que está sendo ofertado, ela sente isso como uma demanda, uma mãe demandante todo o tempo, que lhe cobra todo o tempo. Não é sentido como uma satisfação de uma necessidade, mas muito mais como uma demanda de um outro que está aceleradamente lhe provendo de coisas e demandando que consuma aquilo. Esse indivíduo não vai criar recursos próprios, não vai conseguir lidar com a falta que gera tristeza e que é salutar, que ele desenvolve a criatividade de se posicionar de outra forma, saber esperar. O indivíduo de hoje não espera, é tudo para ontem, tudo urgente. E a nossa sociedade provê coisas magníficas nesse sentido. Você quer um carro? Se você passa na concessionária da esquina, você financia em 60 vezes e daqui a 2 dias você tem um carro zero. Você quer um produto que não tem aqui? Amazon. Vai no site da Amazon, encomenda, daqui a pouco está com você. Não tem que esperar. Os cartões de crédito parcelam em 10 vezes. Você pode fazer tudo, agora, o que quiser. Então não há espera. A depressão vem denunciar essa demanda do tempo do outro. Essas ofertas e demandas que se fazem presente todo o tempo e que não damos conta de atender. Então, a lentificação do deprimido para Maria Rita Kell é uma denúncia a uma aceleração do tempo do outro. Que outro é esse? Lá atrás era a mãe, que provia, mesmo sem necessidade, o tempo inteiro, tentando adivinhar ou supor as necessidades do seu bebê. Hoje, é a nossa sociedade, o outro, é essa vastidão externa que nos cobra o tempo inteiro, nos cobra postura, nos cobra conhecimento, nos cobra posses, nos cobra presença em alguns lugares e, por mais que nos cobre, o paradoxo é que, embora atendamos a muitas demandas do externo, do tempo desse outro lá fora, cada dia os nossos laços sociais estão mais fragilizados, mais fracos. Não conseguimos mais manter amizades duradouras. E se mantemos é com a distância e uma falta de contato absurdo. Ninguém liga e fala: oi, como é que foi seu dia hoje? Tudo bem? Não existe mais isso. Ah, eu tenho um amigo fulano, quanto tempo você não vê? Ah, deve fazer
um ano mais ou menos que a gente não se fala, né? Então, as questões hoje, né, envolvem muito essa quebra do contato social, um isolamento, mas para pertencer você precisa, então, consumir, né? Envolve um desamparo, porque todos os nossos pais, né, simbólicos, nosso governo, a igreja, né, as pessoas mais velhas, não estão mais à nossa volta, e nem ao nosso dispor, né, e nos mostram uma referência muito complicada. Se pensarmos, né, na religião que predomina no nosso país, o catolicismo, nos últimos anos nunca ouvimos tantos problemas em relação aos padres pedófilos, padres homossexuais, padres que têm filhos, né? Então, assim, essa autoridade vai se decompondo pela quebra das regras e dos valores que aquela instituição propõe. Nosso governo, corrupção, escândalos. Como confiar num pai que não sustenta a lei que ele prega? Como confiar num pai que interdita e se mantém fálico todo o tempo e o falo não circula? Essa é a nossa sociedade, e a economia, o consumo, se tornou aquele que destitui todas as demais posições que lidera, é o falo da nação. A economia destitui governos, destitui posições sociais, destitui tudo. Então, pensando hoje nessa contemporaneidade, só podemos pensar então que em algum lugar essa transição, esse momento de quebra de valores, né, de instalação dessa depressão, em algum momento vamos ter que ouvir essas denúncias e atender não a demanda do tempo do outro lá fora, mas muito mais a nossa demanda interna. A depressão já diz, viver sob pressão, sofrer depressão, depressa, tudo é pressa, é ontem, é imediato. Então eu penso que nós estamos num momento onde o sintoma denuncia uma patologia social e que temos que parar para sentir as nossas dores, se dar conta delas, seja sozinho, seja no consultório jornalista, mas precisamos sentir a dor e saber entrar nessa dor para poder sair e não transformá-la em sofrimento, se recusando a entrar nela. Então, por hoje, era isso que eu gostaria de ter falado para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Até o nosso próximo encontro no canal ILBC YouTube.